Responde aí rápido para mim. Hoje é o Tarcísio que precisa do Bolsonaro ou o Bolsonaro que precisa do Tarcísio para uma candidatura em 2026? Tudo isso precisa ser discutido porque está acontecendo sim ali um certo climão, vamos dizer assim, um certo atrito, né? No editorial de ontem eu mostrei para vocês que o Bolsonaro ficou um tanto quanto chateado com o Tarcísio, ao Tarcísio anunciar ali que, sabe, pode ser que ele seja o candidato a presidente, pode ser que seja com ele, pode ser que o Kassab esteja falando muito sobre isso, o Nunes também, e o Bolsonaro falou que ele é o único que consegue vencer o Lula e não o Tarcísio. Vamos falar sobre isso, vamos explicar um pouquinho sobre isso, vamos falar também de segurança pública, pessoal. Tá dando o que falar. Cara, agora tá começando a circular os vídeos dos governadores, o que eles falaram pro Lula. Caramba, a cara não para não estragar o velório. Meu amigo, ouviu poucas e boas, mas bem merecido. Vamos entender um pouquinho disso? Não esquece de se inscrever, curtir, compartilhar. Isso é muito importante pra gente, tá? Ajuda bastante o canal. Se você também não fez o download dos nossos livros, estão na descrição aqui, tá? Isso além de ajudar muito o canal. Financeiramente, é óbvio, ajuda o canal, mas também traz conteúdo de qualidade para vocês. Bora começar? Bora trazer o material do vídeo já? Vamos lá. O Yandelon escreveu o seguinte: o Tarcísio só está hoje nos holofotes da política graças a Bolsonaro. Discorde de mim quem quiser. É fato, tá? É vero o que o Ian Delon escreveu aqui. Realmente, hoje o Tarcísio é uma figura que sem o Bolsonaro, o Tarcísio não conseguiria, de forma alguma, se impor, né? Não conseguiria se expor, né, dentro da política brasileira, como não, jamais seria, vamos falar o português claro, jamais seria o governador de São Paulo. Ponto. Agora, com essa última eleição, com as costuras que o Tarcísio fez, né, com a aproximação do Tarcísio do próprio Moraes, Alexandre de Moraes, do Kassab, do Temer, que articulou no todo a favor do Nunes, escanteando o Bolsonaro, tipo assim, tô nem aí com a sua opinião, Bolsonaro. Muitas discussões começaram a acontecer. E aí a grande pergunta hoje é: o Tarcísio vai precisar do Bolsonaro para ser o candidato ou o Bolsonaro é que vai precisar do Tarcísio? Porque o Bolsonaro vai manter sua candidatura até a boca do gol, até o período em que se possa fazer a candidatura. Aí sim nós saberemos se vai acontecer literalmente a possibilidade do Bolsonaro se eleger ou não. Eu já disse para vocês, eu não tô aqui para fazer oba-oba, não tô aqui para mentir falando, olha, tá tudo dominado, porque não tá dominado. Se tiver dominado é pelo centrão, é pelo sistema. Então eu duvido muito que eles vão deixar o Bolsonaro elegível. Só, como eu disse, se for um milagre hoje o Bolsonaro concorrer em 2026. Então sim, é bom você já começar a ir pensando. E aí, eu vou cair no conto do vigário, qualquer um que me apresentarem vai ser suficiente para substituir o Bolsonaro ou não? Já vai pensando, tá bom? Inclusive, por falar em conto do vigário, mais um conto do vigário que acabou caindo, né? A população brasileira e provavelmente o Bolsonaro também. Por que os deputados, vários analistas, é o que rola dentro do Congresso, apostam que o PL da anistia vai cair no limbo? Não vai dar em nada. Pois é, o Arthur Lira prometeu que, se apoiarem um candidato do Arthur Lira, eles darão uma anistia aos presos do 8 de janeiro. Então nós temos aqui o PL do Bolsonaro e nós temos o PT do Lula, ambos apoiando o candidato do Lira. Por quê? Porque enquanto o PT pediu cargo, pediu poder, pediu conchave, o PL também quer isso, mas pediu a anistia. Ou seja, eu quero que o PL da anistia seja aprovado. E aí, talvez até para tentar colocar uma emenda lá para deixar o Bolsonaro elegível novamente. Acontece que o Arthur Lira mandou o processo que trata da anistia, né, o PL da anistia, das comissões especiais. Em todos os casos, desde quando eu entendo de política assim mais aprofundado, desde 2020 por aí, todos os processos que eu acompanhei que foram para a comissão especial
morreram. Posso citar um exemplo para vocês? PL das fake news. Deu o imbróglio, deu aquele debate, vai votar, não vai votar, vai votar, não vai votar. Comissão especial. E aí, morreu. Agora, se o STF quiser, o STF que julgue. É outro exemplo. Lembra de quando teve aquele conflito, se o aborto era permitido após a 22ª semana, se não era, apresentaram um projeto para regular, vai. De novo, bateu na trave, comissão especial. Então, o que nós temos aqui é, literalmente, um processo que foi para a comissão especial e o limbo dos afogados é de que os processos que vão para a comissão especial não anda. Não sou eu que estou falando, isso aqui é o que os deputados aqui falaram, né? Foi para o limbo dos afogados, ou seja, está comprando 6 por meia dúzia, né? Ou seja, o Bolsonaro está apoiando aí o candidato do Lira para no final das contas tomar, né, mais uma, vamos dizer assim, mais uma rasteira por parte do Lira, né? Não é a primeira. Vamos lá, pessoal. É o seguinte, o Antônio Denarium, quem conhece, governador, ele resolveu falar um pouquinho o que acontece lá em Pacaraima, né, com a situação dos venezuelanos. E falou bem na cara do Lula. Compensa você escutar. Sabe, para mim, isso aqui foi uma denúncia que foi feita, né, da maracutaia que acontece de facções criminosas da Venezuela terem livre acesso ao Brasil, passam e repassam da forma que bem entendem. Nem eu sabia que o caso era tão grave como o Denário falou aqui. É absurdo. Desde que iniciou a crise humanitária na Venezuela, já saíram de lá mais de 4 milhões de venezuelanos. Já entraram no Brasil dados oficiais da Polícia Federal, do Exército Brasileiro, do Ministério da Defesa e da Operação Acolhida. Entrou no Brasil mais de 1.200.000 venezuelanos. 70% dos venezuelanos entraram no Brasil por Roraima, por Pacaraima. E hoje nós temos em Roraima vivendo mais de 180.000 venezuelanos. E o Estado que cumpre com todas as ações sociais. E a segurança pública é uma das mais atingidas. Hoje, aproximadamente 30% das ocorrências na Polícia Militar e na Polícia Civil é com envolvimento de venezuelanos. Nós temos hoje, já no sistema prisional de Roraima, 515 venezuelanos que foram condenados pela Justiça Brasileira por ter cometido os crimes no Brasil. É praticamente um presídio para manter os venezuelanos. E a manutenção é muito cara, é um valor muito alto para fazer a manutenção. Por isso que eu solicito uma revisão na Lei de Imigração do Brasil. Eles entram no Brasil como refugiados. Você está vendo até agora o quanto que ele fala dos custos que nós brasileiros temos que para manter venezuelanos que ingressam no Brasil, muitos para cometer crimes, né? Tem muito venezuelano, pessoas maravilhosas no Brasil, que são sempre bem-vindas, mas também sempre há o joio no meio do trigo. Agora, o grave é o que ele falou daqui para frente, presta atenção. E a maioria, praticamente 100%, não apresenta nenhum tipo de documento e nem de antecedentes criminais. Eles entram também por declaração. Dizem que perdeu os documentos durante a viagem e é autodeclaratório. O nome, a filiação, até a data de nascimento é declaratória. E com isso, entram no Brasil também as facções criminosas. Os bandidos que fugiram da Venezuela estão se abrigando no Brasil. E as facções criminosas, elas trabalham com tráfico de droga, com tráfico de pessoas e com tráfico de armas também. Não sei se vocês entenderam, mas para você, venezuelano, entrar aqui no Brasil, você simplesmente chega e fala: meu nome é João. O que você era? Eu era médico lá. Cadê seus documentos? Não tem. Quando você nasceu? Eu tenho 18 anos. Ah, tá bom, assina aqui então que isso é verdade. Assinei. Pode entrar. Ponto. Podem ser espiões, figuras criminosas. Então, assim, devido ao caos do país vizinho, do aliado, o Brasil representa também, né? Sofre também com parte desse caos. Outro que não deixou barato também foi o Zema, né? Que foi e deu seu recado aí pro Lula. Escuta só. Eu sou da opinião que guerra se vence com ação e não com debate. E hoje, no Brasil, nós temos aí cerca de 40 mil homicídios por ano. Mata-se muito mais aqui no Brasil do que em muitas guerras. E o que nós temos visto é um governo que tem procurado debater sobre o crime e não combater o crime.
Por esse motivo mesmo, eu não fui a Brasília nessa última quinta-feira, porque, inclusive, estive lá no dia 26 de março, junto com os governadores do Sul e do Sudeste, levando propostas concretas que servem para combater a criminalidade. Não tivemos nenhuma resposta depois de 7 meses. E nós temos de começar fazendo o básico. O básico o que é? É colocar atrás das grades aquele que é criminoso. Aqui no Brasil, nós temos criminosos que roubam 1, 2, 3, 5, 10, 20 vezes e continuam soltos. Fazer o básico, na minha opinião, é o primeiro passo. Isso desmotiva a nossa polícia, que prende também 5, 10 vezes e vê o criminoso solto novamente. Isso é uma ducha de água fria no ânimo das polícias. É preciso mudar essa regra, endurecer essa regra. E debate, como eu falei, pouco serve enquanto esse tipo de fato estiver acontecendo. Precisamos também resgatar a credibilidade do nosso sistema judiciário, que ultimamente tem descondenado e condenado pessoas, criminosos, ao sabor das tendências políticas. Dependendo de quem ganha uma eleição, parece que alguns criminosos influentes, alguns figurões públicos, acabam tendo a sua descondenação assegurada, o que é um absurdo, é uma afronta para todos nós. E o que nós queremos também é que o governo federal, em vez de se preocupar muito com os estados, se preocupasse mais com as fronteiras. É através delas onde se entram as drogas, as armas ilegais que são utilizadas pelo crime organizado. Deveria começar a se preocupar em organizar a própria casa. Quem combate o crime precisa ter segurança jurídica. Por isso, eu defendo mais segurança jurídica, mais autonomia para os policiais, que hoje muitas vezes enfrentam dificuldades para abordar criminosos, porque dependendo da abordagem ela pode ser considerada ilegal. Parece mentira, mas é dessa forma que o Brasil tem funcionado. Então o que eu quero é mais ação, é mais atuação e não mais debate. Há 7 meses levamos as propostas e até hoje nenhum avanço. Espero ação, espero resultado. Debate não faz o crime cair. Muito pelo contrário, vai dando tempo para os criminosos se estruturarem, se organizarem cada vez mais. E é isso que está acontecendo no Brasil. Alguém discorda do governador de Minas Gerais? Eu não discordo. Assino embaixo. O nosso problema da segurança hoje são leis totalmente omissas, ultrapassadas, de um legislativo que só se preocupa com o próprio umbigo, um judiciário garantista conivente, e aí a criminalidade gosta do que está vendo. É simples assim. Então, parabéns ao Zema. O Guilherme Derrite também falou sobre o caso. Como é que o Lula vai fazer uma discussão se não chama nem o secretário de Estado para conversar? Ou seja, não tem noção nenhuma de Brasil, essa turma que está nos altos holofotes lá do poder, não tem noção nenhuma de Brasil, chega e fala, tá aqui a PEC, eu vou mandar em tudo e danem-se vocês. O pensamento, a ideologia é o controle do Brasil e não o controle da criminalidade. Olha o que o Derrite fala aqui. E cá entre nós, o governo federal vai mal em muitos aspectos. Mas segurança pública eu tenho, assim, tecnicamente falando, convicção, com base em evidência, em números, que eles não conhecem absolutamente nada. Eles formularam um texto sem ouvir os estados, sem ouvir os secretários de segurança pública, nem as entidades representativas, associações de oficiais, de praças da Polícia Militar, de delegados da Polícia Civil, de escrivães, de investigadores, não ouviram os comandantes gerais, não ouviram o Conselho do Secretário de Segurança Pública do Brasil, CONSESP, não ouviram o Conselho dos Delegados de Polícia, então fizeram um drama tão grande em cima da PEC, que quando a gente foi ver o texto, basicamente muda o nome da Polícia Rodoviária Federal para Polícia Ostensiva Federal, gera uma série de diretrizes de caráter obrigatório aos estados, invadindo a competência dos governadores. Quando, na verdade, o que o governo federal deveria fazer é uma ação coordenada junto com os estados para combater o crime organizado no Brasil, que ninguém quer pôr o dedo nessa ferida, Augusto. Vocês sabem do que eu estou falando. Nós nunca tivemos a interferência do crime organizado de maneira tão grande quanto nessas eleições municipais. Se a gente não cuidar
o Brasil vira um narco-estado. Eu garanto para vocês que aqui em São Paulo a gente está fazendo a lição de casa. E aí, aquele ponto, vai virar ainda? Será que não estamos um pouco atrasados nesse discurso? Será que ainda vai virar um narco-estado? Pois é, na minha visão, acho que está um pouco atrasado até o discurso do Derrite aqui. Eu acho que até já estamos a passos longos sobre isso. Eu comecei falando com vocês sobre o Tarcísio, né? Se o Tarcísio precisa do Bolsonaro ou se o Bolsonaro precisa do Tarcísio. O Carlos Bolsonaro anda publicando umas, para mim, são indiretas pro Tarcísio, tá? Vocês podem entender o contrário, mas na minha visão, é meu palpite. Isso é indireta para o Tarcísio. Primeiro, o Carlos Bolsonaro fez a publicação dessa matéria da Revista Oeste, que diz o seguinte: o Múcio diz que Bolsonaro deve ser punido pelo 8 de janeiro. E aí ele fala, leia a descrição. Ponto. Vamos ler a descrição, né? Então surgem aqueles brabões de internet e os changeman dos teclados. Frouxo, se vendeu para o Centrão para salvar os seus filhos. A culpa é sua, covarde. Esses são os discursos das pessoas que já estão de saco cheio do Bolsonaro, tá? Que falam que ele se vendeu para salvar os filhos, que ele teve que ceder ao Costa Neto por causa das cagadas que os filhos fazem. Então tem muita gente, os brabões da internet, que no teclado vai lá e digita, né? Quem deixa o comentário no perfil dele, no perfil do Bolsonaro, faz isso. E aí ele já demonstra um certo desgosto com esses comentários, com as críticas. E aí ele continua. Jair Bolsonaro jogou dentro das 4 linhas. E querem, a todo custo, fazer a maior maldade com ele. Imagine, se tivesse dado uma de Jaspion das redes sociais, sofreria as consequências imediatamente. E certamente por ação de alguns sujeitos de alguma sala ao lado da sua. Então aqui o que ele falou? Olha, vocês ficam falando, o Bolsonaro andou dentro das 4 linhas, tinha que ter encarado diferente, tinha que ter feito diferente, tinha que ter dado uma de Jaspion. Se ele tivesse dado uma de Jaspion, hoje ele estaria preso. É isso que o Carlos Bolsonaro falou aqui. Jaspion é uma figura de anime, tá? É um desenho, é um seriado que tinha antigamente, para quem não conhece, Changeman, Jaspion. Eram os japoneses que lançaram uma série, que os caras viravam super robôs e saíam destruindo o Satangou lá, né? Os maus lá, né? O palco sempre esteve armado e não acredito que quem hoje esbraveja na internet como um samurai virtual não entenda o enredo. É muito claro que eles querem prejudicar e possibilitar outro. Quem? Carlos Bolsonaro falou aqui, ó, é muito claro que estes querem prejudicar e possibilitar outro. Querem outro para 2026, mesmo sabendo que jamais terão sucesso. Tá? São peões do sistema que fomenta a irracionalidade para o final, como o oponente enfraquecido seguir adiante com sua democracia inabalável. Resumindo aqui, se eu entendi errado, vocês me corrijam. Olha, Bolsonaro é o único que pode, ele agiu dentro das 4 linhas, se ele tivesse dado uma de brabão, ele tinha se lascado, estava preso o Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro, todo mundo. E agora, que o povo já está desanimado, porque viu isso acontecendo, querem colocar uma outra figura, um Tarcísio, um Caiado, alguém no lugar. Mas não vão conseguir. Porque o único que tem capacidade de derrotar o Lula é o Bolsonaro. E aí, então, se entra outro, o Lula ganha e permanece no poder. Cara, deixa seu comentário sobre isso. Vocês sabem que eu sou crítico, então não vou nem colocar meu comentário aqui para deixar vocês comentarem sobre isso aqui. Tá? A minha visão é que essa centralização demais, nossa, é só ele que pode, não é bem assim o jogo, não. Tá? É a minha visão, mas eu vou deixar por vocês. Para encerrar, eu vou trazer uma matéria do J.R. Guzzo, mostrando que a esquerda está se auto-sabotando. É sério que depois de ver as eleições municipais, vocês estão acreditando que o Lula sem sistema, tá? Eu tô falando aqui, se for pro povo escolher mesmo que o Lula leva essa, eu não consigo, não desce. Não consigo. Cara,
o Carlos Bolsonaro acabou de falar que não, porque se vocês colocarem outro, o Lula leva essa. Como? Como? Ah, não, agora se você falar que não, o sistema tem ali seu jeitinho e aquele jeitinho do sistema for aplicado, cara, com Bolsonaro ou sem Bolsonaro, o Lula ganha. Agora se você falar, não, vai ser o povo mesmo que vai escolher. É o povo. Cara, tem como, né? Entre Tarcísio e Lula, em quem que você vota? Entre Caiado e Lula, em quem que você vota? Entre o cachorro da esquina e o Lula, em quem que você vota? Entre o Pablo Marçal e o Lula, em quem que você vota? Entendeu? Entre o Alckmin e o Lula, tem o Alckmin e tem o Lula. Quem que você vota? Entenderam? Então, assim, eu não consigo entender, tá, esse posicionamento. O problema é o povo. Tenho que ler esse artigo com vocês, que o J.R. Guzzo foi sensacional. O trabalhador não interessa mais ao PT. O pior, tornou-se o inimigo do PT. O Partido dos Trabalhadores hoje tem o principal, que é o trabalhador, que agora já não quer carteira assinada mais, já não quer greve, não quer sindicato. Agora ele é o inimigo do PT. Como é possível a esquerda, o PT e os intelectuais... Intelectuais não, é forte, né? Mas vamos lá, os intelectuais... acreditarem ou fingirem que acreditam que o povo brasileiro, as massas de carne e ossos, né, e osso, que fazem trabalho físico para pagar por seu próprio sustento, leve a sério a crise do clima. É boa. Você acha que quem está com contas para pagar está se lascando com o clima? Ah, para. É de sacanagem, né? Crise para eles é o preço das coisas no mercado. O ladrão que pode lhes dar um tiro na cabeça para roubar o celular e a filha para fazer um exame médico no SUS. A fila, tá? Para fazer um exame médico no SUS. É a picanha que nunca veio. É a ideia de que o bandido só quer tomar uma cervejinha. É ver que Lula e todos os seus gatos gordos só se tratam no Sírio Libanês. Aysen, etc., na suíte de luxo plus ouro. A mesma cegueira para a realidade está na obsessão perpétua da esquerda em exigir que o cidadão comum acredite em algo que não pode acreditar, que o pior problema da sua vida é o ex-presidente Bolsonaro. Com isso que o Guzzo escreveu, você realmente acha que o Lula é tão forte assim? Ah, para! Né? Então... Vamos encarar a realidade como ela tem que ser. Bolsonaro, só por um milagre se torna elegível. Vão tentar ficar nessa mina, para colocar um cara do sistema, um cara aí que está autorizado pelo sistema, e enquanto isso nós estamos perdendo o foco. Começa a observar todos os governadores. Vai ter uma briga entre Caiado, entre Zema, entre Tarcísio, entre Ratinho Júnior, para você ter que escolher um desses quatro para apoiar, ou os quatro, aí sim, para minar o voto conservador, ou o voto de direita, ou o voto do centrão contra o PT, e aí o PT leva essa. Então, caramba, né? Eu vejo quase que impossível o PT levar essa, não um partido sem povo, né? Essa é a minha visão. Bom, pessoal, é isso. Obrigado por ter acompanhado mais um editorial. Vejo vocês no próximo editorial. Tá aqui os links para download dos livros na descrição e eu te agradeço muito se você quiser estar recebendo uma das nossas obras, tá bom? Abraço e até o próximo editorial.